Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e esse é o segundo vídeo da nossa aula de função do segundo grau. Nesse vídeo você vai aprender a encontrar a raiz da função do segundo grau, também conhecida como zero da função. Vamos estudar tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exercícios resolvidos passo a passo. Deixe o seu gostei no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu pra matéria? Quase Nerd. Vamos junto! Beleza, Quase Nerd. A gente viu no nosso último vídeo que uma função do segundo grau é qualquer função que possa ser escrita como f de x é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. E no lugar de a, b e c entram números. Por exemplo, a função f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 é uma função do segundo grau. O que caracteriza a nossa função do segundo grau é esse x ao quadrado aqui. Quando a gente está procurando a raiz da função, obrigatoriamente o f de x, a nossa função, tem que valer zero. Nesse nosso exemplo, se eu colocar zero no lugar de f de x, a gente fica com zero é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Eu vou reescrever essa equação aqui só trocando a ordem. X ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a zero. Lembrando que para chegar nessa equação, o que a gente fez foi sair dessa função daqui e colocar zero no lugar de f de x, zero no lugar da função. Ou seja, essa equação daqui é válida quando a função f de x vale zero. Se eu resolver essa equação, então, eu vou encontrar o valor de x que faz a função f de x valer zero. É exatamente isso que a gente chama de raiz da função. Raiz é o valor de x quando a função vale zero. O valor de x que eu encontrar ao resolver essa equação é a raiz que eu estou procurando. Beleza, então até agora a gente viu que se a gente tem a função f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 e a gente quer encontrar a raiz dessa função, basta colocar zero no lugar de f de x, a gente chega nessa equação, aí a gente resolve a equação. O valor que a gente encontrar para x é a raiz que a gente está procurando. Mas como é que a gente faz para encontrar o valor de x em uma função do segundo grau? Como é que a gente faz para encontrar o valor de x quando na minha equação eu tenho x ao quadrado? Para resolver uma equação do segundo grau, a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara. Quase Nerd, eu tenho certeza que você já ouviu falar na fórmula de Bhaskara. Mas você lembra direitinho como é que a gente usa ela? Nos próximos 2 exercícios, a gente vai revisar como é que a gente usa a fórmula de Bhaskara para encontrar os valores de x que resolvem a nossa equação do segundo grau, ou seja, para encontrar as raízes da função. Dá uma olhada no primeiro exercício. Ache as raízes de f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Essa é exatamente a função que estava na nossa tela anterior. Beleza. Se a gente quer achar as raízes dessa função, basta colocar zero no lugar de f de x. Ou seja, a gente vai ficar com x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Vamos então usar a fórmula de Bhaskara para encontrar os valores de x que resolvem essa equação. A primeira coisa que a gente faz antes de usar a fórmula de Bhaskara é calcular o delta, lembra dele? A fórmula do delta, que é essa letra grega que parece um triângulo, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que a, b e c saem da nossa equação do segundo grau. O a é o número que está multiplicando o x ao quadrado, o b é o número que está multiplicando o x e o c é o número que está solto, livre, sem multiplicar o x. Nessa equação que a gente tem, quem é o número que está multiplicando o x ao quadrado? Quando não tem nada na frente do x ao quadrado, a gente pode imaginar que é o número 1 que está multiplicando ele. 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Beleza, e o b? O b é o número que multiplica o x, é o menos 3. Cuidado com o sinal. Quando o número que multiplica o x é negativo, esse sinal vem junto para o b. E o c? O c é o termo independente, o número que está livre, solto, que nesse caso é o 2. Beleza, agora que a gente já sabe quem é o a, o b e o c, basta a gente jogar na nossa fórmula do delta. No lugar do b, entra menos 3. Então, o delta começa com menos 3 ao quadrado. Em seguida, a gente tem menos 4, vezes o a. O nosso a vale 1. Então, menos 4 vezes 1. Em seguida, vezes o c, que vale 2. Então, vezes 2.
Agora basta a gente fazer essa continha. Menos 3 ao quadrado. Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então, a gente tem menos 3 vezes menos 3. Lembra que menos vezes menos dá mais. Então, o que a gente tem aqui é mais 3 vezes 3, que dá 9. Em seguida, a gente tem menos 4 vezes 1, que dá menos 4, vezes 2, que dá menos 8. E 9 menos 8 dá 1. Então, o nosso delta vale 1. Bacana! Agora que a gente já encontrou o valor do delta, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara propriamente dita. O valor de x que resolve essa equação do segundo grau, ou seja, as raízes dessa função, vão ser dadas pela fórmula menos b mais ou menos a raiz do delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Vamos substituir na fórmula de Bhaskara os valores que a gente tem. Então, quem vai ser o x? Quem vai ser a raiz da função? Aqui na parte de baixo da fração, no denominador, a gente tem 2 vezes a e o a vale 1. Então, a gente fica com 2 vezes 1. Na parte de cima da fração, no numerador da fração, a gente tem menos b. O b vale menos 3. Então, a gente vai ter um menos da fórmula e outro menos do b. A gente vai ficar com menos 3. Perceba como no lugar que eu tinha b, entrou menos 3, o valor dele. E o sinal de menos que estava aqui na frente continua na frente. Show de bola! Agora a gente tem mais ou menos a raiz do delta. O delta a gente viu que vale 1. Então, a gente fica com mais ou menos raiz de 1. Vamos simplificar essa expressão. Embaixo a gente tem 2 vezes 1, que dá 2. Em cima a gente tem menos 3. Menos com menos vai dar mais 3. Em seguida a gente tem mais ou menos a raiz de 1. Raiz de 1 é 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, a gente fica com mais ou menos 1. Quase nerd, perceba agora que a gente tem 2 caminhos na fórmula de Bhaskara. A gente pode usar o mais, que está em cima, e a gente pode usar o menos, que está embaixo. Se a gente usar o mais, a gente fica com 3 mais 1, que dá 4, continua dividindo por 2. Então, a gente tem 4 sobre 2, que dá 2. E se a gente usar o caminho de baixo, o menos, a gente fica com 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2, e a gente continua dividindo por 2. 2 sobre 2 dá 1. Perceba que a gente encontrou 2 valores de x possíveis que resolvem a equação do segundo grau que a gente tinha. Lembra que o valor do x é a própria raiz que a gente está procurando. Se a gente achou 2 valores possíveis para o x, é porque a gente achou 2 raízes diferentes. Uma das raízes é o 1 e a outra raiz é o 2. Show de bola, quase nerd! Então, para resolver a equação do segundo grau e encontrar as raízes da função, basta a gente usar a fórmula de Bhaskara. E para usar a fórmula de Bhaskara, a gente precisa saber quem é o a, quem é o b e quem é o c da nossa equação do segundo grau. Com esses 3 caras, a gente calcula o delta e depois joga na fórmula de Bhaskara para encontrar os valores de x possíveis. Ou seja, as raízes que a gente estava procurando. Se ficou qualquer dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Se quiser assistir esse exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. Lá no site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Vamos fazer mais um exercício. Olha aí. Encontre as raízes de f de x é igual a 2 vezes x ao quadrado menos 4x mais 2. A resolução desse exercício é bastante parecida com a do último. Se a gente está procurando as raízes da função, a gente vai colocar 0 no lugar de f de x. Então, a nossa função foi igualada a 0. A primeira coisa que a gente faz é calcular o delta, e para isso a gente precisa de a, b e c. O a é o número que está multiplicando x ao quadrado, que nesse caso é o 2. O b é o número que está multiplicando x, que nesse caso é o menos 4. E o c é o número que está livre, independente, que nesse caso é o 2. Jogando na fórmula do delta, no lugar de b vai entrar o menos 4, então a gente fica com menos 4 ao quadrado. Em seguida, a gente tem menos 4ac. Então, a gente fica com menos 4 vezes o a, que aqui vale 2, vezes o c, que aqui também vale 2. Fazendo a continha, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes ele mesmo, vezes menos 4. Menos vezes menos vai dar mais, e 4 vezes 4 dá 16. Aqui na direita, a gente tem menos 4 vezes 2, que dá menos 8, e menos 8 vezes 2 dá menos 16. Então, a gente fica com menos 16. 16 menos 16 dá 0. Isso significa que o delta, que a gente calculou aqui, vai dar 0.
Bacana, sem problema nenhum. O delta pode valer zero. Vamos jogar esses valores agora na fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores, no lugar de a vai entrar 2, então a gente fica com 2 vezes 2. No lugar de b vai entrar menos 4. Perceba que já tinha um menos aqui na fórmula, então a gente vai ficar com 2 sinais de menos. O primeiro já estava na fórmula e o segundo faz parte do b. Bacana, agora a gente tem mais ou menos a raiz do delta. O delta vale zero, então a gente fica com mais ou menos raiz de zero. Vamos simplificar a expressão. Na parte de baixo, a gente tem 2 vezes 2, que dá 4. Em cima, a gente tem menos menos 4. Menos com menos dá mais. Então, a gente fica com mais 4. E depois, a gente tem mais ou menos a raiz de zero. Raiz de zero é zero. Então, a gente fica com mais ou menos zero. Beleza, a gente pode seguir dois caminhos. Se a gente seguir o caminho de cima, o caminho do mais, aí a gente fica com 4 mais 0, que dá 4, sobre 4, que continua aqui embaixo. 4 sobre 4 dá 1. E o caminho de baixo, 4 menos 0, também dá 4. E a gente continua dividindo por 4. 4 sobre 4 dá 1. Opa, olha que coisa curiosa. Os dois valores de x que a gente encontrou que resolvem a nossa equação do segundo grau são iguais. Ambos os valores de x são 1. Isso significa que a nossa raiz, que é o próprio valor de x que satisfaz essa equação do segundo grau, só tem um valor possível para ela. A primeira raiz vale 1 e a segunda raiz também vale 1. A gente tem uma única raiz. Bacana, quase nerd. Então perceba que o exercício 1 e o exercício 2 foram resolvidos da mesma maneira. A gente igualou a função a zero, viu quem era o a, o b e o c, calculou o valor do delta e, em seguida, jogou todos esses caras na fórmula de Bhaskara. A diferença é que no primeiro exercício, a gente encontrou duas raízes diferentes, dois valores de x diferentes. Já no segundo exercício, a gente encontrou uma única raiz, um único valor de x. Qualquer dúvida já sabe. Deixa sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Vamos seguir em frente, porque agora a gente vai ver como é que a gente pode encontrar as raízes da função pelo gráfico dela. Para isso, vamos partir direto para um exercício. Exercício 3. Quais são as raízes das funções abaixo? O item A é essa função daqui. Lembra que essa curvinha a gente chama de parábola, e ela representa o gráfico de uma função do segundo grau. Bacana! A gente quer encontrar as raízes dessa função. A gente acabou de ver que a raiz é o valor de x quando a função vale zero. Lembra que o que a gente chama de função é o nosso f de x, ou então o nosso y, tanto faz. Y e f de x são dois nomes para a mesma coisa. São dois nomes para a função. Então, a raiz é o valor de x quando o y vale zero. Aqui no nosso plano cartesiano, onde que o y vale zero? O y é positivo nessa parte de cima, o y é negativo nessa parte de baixo, e o y vale zero bem aqui no meio, quando a gente está em cima do eixo x. Então, a gente pode dizer que a raiz da função é o valor de x quando a função cruza o eixo x. Nesse nosso item A, onde que a função cruza o eixo x? Nesses dois pontos. Então, as raízes vão ser os valores de x nesses dois pontos. Nesse primeiro ponto, o x vale menos 1, então a nossa primeira raiz é menos 1. E nesse outro ponto, o x vale 2, então a nossa segunda raiz é o 2. Show de bola, quase nerd! Então, se você quer encontrar a raiz de uma função e você tem o gráfico dessa função, é muito fácil. Basta você ver onde o gráfico dessa função cruza o eixo x. O valor de x nesse ponto é a própria raiz da função. Vamos fazer o item B. Vai mudar o nosso gráfico, mas a maneira de resolver é a mesma. Quais vão ser as raízes dessa nova função? Bom, raiz é o valor de x quando a função cruza o eixo x. Essa função cruza o eixo x nesses dois pontos daqui. No primeiro ponto, o valor de x é 1. Então, essa é a nossa primeira raiz, ela vale 1. E no segundo ponto, o valor de x é 3. Então, 3 é a nossa segunda raiz. Quase nerd, se você ficou com alguma dúvida, coloca a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. E se você não teve dúvida nenhuma, escreve aqui para mim nos comentários se você está achando essa matéria fácil, média ou difícil. Vamos seguir em frente porque a gente vai ver que existem duas situações em que a gente não precisa usar a fórmula de Bhaskara para achar a raiz da função. Olha o próximo exercício. Encontre as raízes.
No item A, a gente tem a equação x² menos 4 é igual a zero. No primeiro exercício que a gente fez nesse vídeo, a equação que a gente tinha era x² menos 3x mais 2 igual a zero. A gente usou a fórmula de Bhaskara e encontrou duas raízes diferentes para essa equação. No segundo exercício que a gente fez, a gente tinha a equação 2x² menos 4x mais 2 igual a zero. A gente também usou a fórmula de Bhaskara e a gente encontrou uma única raiz para essa equação. Olha o que acontece nessa equação que a gente tem aqui. Qual é o valor de b nessa equação do segundo grau? O b é o número que multiplica o x sem estar ao quadrado, só x. Mas cadê o x aqui? O x não aparece. A gente viu no nosso último vídeo que quando o x não aparece, é porque o número que está multiplicando ele, o b, vale zero. Quase Nerd, se você quiser assistir o vídeo anterior de novo, o link dele está aqui na descrição. É o primeiro vídeo da playlist de função do segundo grau. Bacana! Toda vez que o b vale zero numa equação do segundo grau, você não precisa usar a fórmula de Bhaskara. Você pode usar a fórmula de Bhaskara e ela vai te dar o resultado certo. Você vai conseguir encontrar a raiz da função usando a fórmula de Bhaskara sempre. Mas a gente vai ver agora que existe uma maneira mais fácil de encontrar a raiz dessa equação quando o b vale zero. Para isso, basta você isolar o x nessa equação, deixar o x sozinho de um lado da equação. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente faz é pegar esse menos 4, que está subtraindo, e passar para o outro lado somando. Então, o x² fica sozinho de um lado da equação e do outro lado a gente fica com 4. Bacana! Agora, para o x ficar sozinho desse lado, basta passar esse quadrado, passar esse 2 para o outro lado. Quase Nerd, lembra como é que a gente passa o quadrado para o outro lado da equação? Ele tem que passar fazendo a operação inversa. E a operação inversa de elevar ao quadrado é tomar a raiz quadrada. Então, passando esse quadrado para o outro lado da equação, o x fica sozinho de um lado e do outro lado a gente fica com mais ou menos a raiz de 4. Lembrando que quando a gente passa um quadrado, a potência 2, para o outro lado da equação, ela passa como raiz quadrada, só que ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Beleza, raiz de 4 dá 2. Então, existem dois valores de x possíveis que resolvem essa equação do segundo grau, ou seja, existem duas raízes. A primeira é quando a gente pega o sinal de mais e fica com mais 2. Essa é a primeira raiz. E a segunda é quando a gente usa o sinal de menos e fica com menos 2. Essa vai ser nossa segunda raiz. Então, a gente foi capaz de encontrar as raízes dessa equação do segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara. Isso foi possível porque o b valia zero. Toda vez que o b vale zero, para encontrar as raízes da equação do segundo grau, basta isolar o x na equação. Bacana, vamos para mais um item, agora o item b. x² menos 3x é igual a zero. A gente quer encontrar as raízes dessa equação do segundo grau. Nessa equação, o nosso b não vale zero. O b é o número que está multiplicando o x. Aqui ele vale menos 3. E o c? Quanto vale o c nessa equação do segundo grau? O c é o número que está solto, livre, independente, sem multiplicar o x. Nessa equação, esse número não aparece. Quando isso acontece, é porque ele vale zero. Então, nessa equação do segundo grau, o c vale zero. Quase Nerd. Quando o c vale zero na nossa equação do segundo grau, você também não precisa usar a fórmula de Bhaskara. Existe uma outra maneira mais simples para encontrar as raízes. Olha só. Quando o c vale zero, não precisa de Bhaskara. Como é que a gente vai resolver? A gente vai colocar o x em evidência aqui na nossa equação do segundo grau. Então, a gente fica com o x do lado de fora do parênteses e do lado de dentro. A primeira coisa que a gente coloca aqui, ao ser multiplicada pelo x, tem que dar x². Ou seja, aqui a gente começa com x. X vezes x dá x². Beleza. E a segunda coisa que aparece aqui dentro do parênteses, quando for multiplicada pelo x, tem que dar menos 3x. Ou seja, esse segundo item vai ser o menos 3. X vezes menos 3 vai dar menos 3x. Bacana, e a gente continua com o outro lado da equação igual a zero. Quase Nerd, você está percebendo que agora a gente tem uma multiplicação? A gente tem o x aqui do lado de fora vezes esse parênteses daqui. Como é que é possível que uma multiplicação entre dois caras dê como resultado zero? Ora, basta que um desses dois caras, qualquer um deles, valha zero. Então, a primeira possibilidade é esse cara daqui, o próprio x, valer zero.
E a segunda possibilidade é esse segundo cara daqui, o que está dentro do parênteses, x menos 3, valer 0. Se o primeiro cara vale 0, não importa o que vem depois. Quando for multiplicado por 0, vai dar 0. E se esse segundo cara, se o parênteses valer 0, não importa o que veio antes. Na hora que for multiplicado por 0, também vai dar 0. Beleza? Resolvendo essa equação, a gente passa o menos 3 para o outro lado, somando, e descobre que o x vale 3. Então, existem dois valores de x que resolvem essa equação do segundo grau. O primeiro deles é o 0 e o segundo é o 3. Lembrando que essa equação do segundo grau é a mesma equação que a gente tinha aqui. A única diferença é que eu reescrevi essa equação, colocando x em evidência. Então, os dois valores de x que satisfazem essa equação do segundo grau são esses dois aqui, 0 e 3. Então, eles são as raízes dessa equação do segundo grau. Bacana! Então, a gente tinha visto que quando b vale 0, não precisa usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da função. Você até pode usar a fórmula de Bhaskara se você quiser. Mas se você usar, você vai encontrar os mesmos resultados que a gente encontrou aqui isolando x. E quando c vale 0, a mesma coisa. Você não precisa da fórmula de Bhaskara. Se você preferir, você pode usar a fórmula de Bhaskara, mas você vai encontrar os mesmos dois valores que a gente encontrou aqui para as raízes quando a gente colocou o x em evidência. Vamos fazer um resuminho, então, de quando a gente precisa usar a fórmula de Bhaskara e quando não precisa. Toda vez que o b vale 0, como acontece nessa equação do segundo grau, a gente não precisa usar a fórmula de Bhaskara. A gente chega na equação e isola o x. Já nessa daqui de baixo, quando o c vale 0, a gente também não precisa usar a fórmula de Bhaskara. Basta a gente colocar o x em evidência. Essas regras são válidas sempre. Toda vez que o b vale 0, você isola o x e acha as raízes da equação. E toda vez que o c vale 0, você coloca o x em evidência e acha as raízes da equação. Quando o b vale 0 ou o c vale 0, a gente diz que a equação do segundo grau ela é incompleta. A gente não tem os três termos aparecendo como a gente tem aqui. Já quando os três termos aparecem, tanto x ao quadrado, quanto o x, quanto o número, a gente diz que a equação do segundo grau é completa. E toda vez que a equação do segundo grau é completa, a gente usa a fórmula de Bhaskara. Não vai dar certo nem isolar o x, nem colocar o x em evidência. A gente vai ter que primeiro calcular o delta e em seguida jogar esses valores na fórmula de Bhaskara. Aí sim a gente consegue encontrar as raízes de uma equação do segundo grau completa. Quase nerd, achar raiz de equação do segundo grau é uma coisa que você vai fazer em várias matérias dentro da matemática ao longo dos anos. Então vale a pena você fazer vários exercícios para fixar bem esse conteúdo. Qualquer dúvida já sabe, deixa aqui embaixo nos comentários. Beleza, no primeiro exercício que a gente fez, então, a gente viu que a equação do segundo grau tinha duas raízes diferentes. Já no segundo exercício, a gente encontrou uma única raiz. Existem outras equações do segundo grau em que a gente não vai conseguir encontrar nenhuma raiz. Para resolver vários exercícios que caem em prova, a gente vai precisar encontrar a quantidade de raízes. E essa é a matéria do nosso próximo vídeo. Quase nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercícios e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!